Pois bem, seguindo com a minha pesquisa, por meio da qual eu procuro verificar de uma maneira mais ou menos rigorosa as relações, ou a relação propriamente dita, entre a cultura pop, rock, metal, em termos de música, com os movimentos revolucionários, né? Eu, né, numa espécie de digressão, e neste caso, estou enveredando para um outro caminho que direto ou indiretamente se relaciona com isso, né? E é como, né, antes de iniciar aqui, né, o que eu pretendo explicar, eu vou sacar aqui uma dica muito importante do professor Olavo de Carvalho, né? Uma dica não, né? Dá para sacar mais de uma dica. Mas no caso aqui, quando ele explica que nós não devemos nos tornar presas das culturas, ou seja, não devemos deixar que a cultura nos acorrente. As culturas, elas são meios para nos abrir a mente para uma série de caminhos, de possibilidades. Por exemplo, você lê um romance, ele é um produto de cultura, mas a intenção de um romance bem escrito, um clássico, é te guiar para a verdade e não para a cultura propriamente dita. A cultura, as culturas não são uma finalidade em si, elas não podem ser uma finalidade em si, entende? Então, todo produto de cultura, ele tem que, de fato, de um modo ou de outro, seja de que natureza for, ele tem que proporcionar, né, ele tem que, de certa forma, incentivar a pessoa a perceber algo a mais. Ele vai servir como uma espécie de instrumento para a sua inteligência, né? E também, seguindo um outro conselho do professor Olavo de Carvalho, de tudo pode se extrair um proveito para a nossa inteligência, assim como Mário Ferreira dos Santos já explicou sobre isso, sobre de tudo se extrai um sentido. O próprio Viktor Frankl também explica muito, de tudo tem seu sentido. Então, eu acho que estabelecer essas relações, no caso aqui, entre uma cultura, um produto de cultura moderno com um arcabouço cultural extremamente rico da Idade Média, me parece bastante viável, né? Usando, estou falando aqui dentro das minhas capacidades também, mas usando a imaginação, usando um pouco da inteligência que a gente pode conquistar ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, enveredando para esse caminho específico, repito, ele tem uma relação direta ou indireta com o fulcro da minha pesquisa, né? No caso, eu estou me referindo aqui a uma coletânea de contos da Idade Média. No caso, eu não sei se vai dar para ver aqui. Ó, Alexandre Herculano, Lendas e Narrativas. Que o Alexandre Herculano, para quem não sabe, é um escritor de clássicos, um escritor português do século XIX, que conseguiu resgatar uma série de de contos, né? Uma série de criações literárias da Idade Média e os reuniu em diversos volumes, no sentido de, vamos dizer assim, de salvar todo esse material extremamente rico e importante para a posteridade. Então, a compara o conto que eu escolhi aqui para exemplificar o que eu pretendo explicar se chama Dama Pé de Cabra. Tá? A comparação que eu farei será com este álbum de black metal. Acho que aqui vocês podem ver, né? Dark Throne Under a Funeral Moon. No caso aqui, me refiro à faixa que abre o álbum, que é Natasha in Eternal Sleep, né? Ou seja, Natasha no sono eterno. Eu vou comparar aqui a mensagem da música do Dark Throne com a trova que é cantada no meio do conto Dama Pé de Cabra. O conto Dama Pé de Cabra foi escrito no século XI e eles dizem, o co-título dele é Romance Jogral. Só para explicitar aqui o termo jogral, lá vai. Jogral se refere a um termo da Idade Média, o trovador ou intérprete de poemas e canções épicas, românticas ou dramáticas, né? Essencialmente é isso, ok? Então, mas qual o enredo
do conto Dama Pé de Cabra? É o seguinte, sim, para resumir. Se trata da história de um, vamos dizer assim, um nobre espanhol que se chama Dom Diogo Lopes. Este homem é de uma família rica e é proprietário de uma grande extensão de terras, né? Ou seja, ele é dono de uma grande propriedade, em todos os sentidos, né? Não precisa exercer nenhuma profissão para prover o seu sustento e tem muitos serviçais ao seu dispor. Então, a sua atividade comumente se reduzia a sair para caçar, junto de seu fiel cão de caça. E numa dessas suas incursões pelas florestas locais, ele topa com uma dama muito bela que o encanta, né? Desperta uma paixão irresistível, perdida nele. Porém, ele percebe que esta dama tem uma leve imperfeição nas suas pernas, né? Que eram tortas como se fossem de cabras. Claro que se trata do demônio disfarçado. Né? É assim, este conto, na verdade, ele é uma verdadeira aula de psicologia, entre outras coisas, ele é uma verdadeira aula de psicologia que em outro vídeo eu vou procurar destrinchar, ok? Também dentro das minhas possibilidades. Então ele percebe isso, esse detalhe, mas vamos dizer assim, sem querer querendo, ele prescinde disso e, vamos dizer assim, perdidamente apaixonado, ele a pede em casamento, né? Ao que ela lhe impõe uma condição. E ele pergunta qual seria. Ela lhe diz: você nunca mais poderá persignar-se, né? Você não deverá fazer o sinal da cruz pelo resto de sua vida. Ele aceita a condição e os dois se casam. E logo os dois geram um casal de filhos. E lá pelas tantas, né, a família está reunida na sala de jantar, todos à mesa, e o senhor Dom Diogo Lopes, né, esquecendo-se do seu pacto, antes de tomar a sua refeição, ele faz o sinal da cruz, ele se persigna. Né? A dama pé de cabra, ao perceber o gesto, como toda besta diabólica diante de Cristo, se transforma, né? Vamos dizer assim, ela mostra exatamente o que ela é, né? O demônio, né? Se enfurece, né? E, né, vamos dizer assim, se transforma numa criatura horrenda, digna de filmes de terror da atualidade. Então, ela carrega a filha e some como um relâmpago pela janela, deixando todos horrorizados, e deixa o filho, homem, com o Diogo Lopes. A partir daquele momento, ele, né, então se dá conta definitivamente de que havia feito um pacto com o demônio. Então ele vai se confessar com o padre, Dom Diogo Lopes, e ele pergunta ao padre se ele está excomungado. E o padre lhe responde: meu filho, você está excomungado por todos os orifícios do seu corpo. E qual seria a solução? O que ele poderia fazer para salvar a sua alma? O padre propõe o seguinte: são duas coisas, né? Como as missas católicas, a própria palavra missa quer dizer missão. Qual seria a missão? A penitência de Dom Diogo Lopes seria que ele não só vai provar o patriotismo dele, como vai também poder provar a capacidade de fé dele, de estar comprometido com a sua religião e com o seu Deus. No caso, ele vai lutar contra os mouros, contra os sarracenos que estão invadindo as fronteiras de Espanha. No caso, mouros ou sarracenos são os islâmicos. Né? A invasão islâmica na Europa ela é milenar. Então, o padre propõe isso para que ele não só ele se salve de maneira dupla, não só salve a sua nação, como também salve a sua alma, né? Restaurando a sua fé, né? Porque ele vai lutar contra os inimigos da pátria e vai defender o cristianismo do islamismo. Só que acontece que ele cai presa dos mouros, né? Fica cativo. E passa-se o tempo, a mensagem do seu cativeiro chega até o seu filho, lá nas propriedades dele, que é o seu filho Inigo Guerra. Então o filho decide, né, empreender uma incursão para libertar o pai.
né? Porque ele não poderia deixar o pai dele morrer naquela situação, sem ter podido salvar a sua pátria e nem a sua fé, porque afinal de contas, ele estando, Diogo Lopes, estando em poder dos mouros, né, dos islâmicos, ele poderia estar vulnerável não só fisicamente como espiritualmente, né? E no meio da sua peregrinação, né, para a salvação do pai, Inigo Guerra topa com a sua mãe, a Dama Pé de Cabra, no meio da mata, novamente. Né? Uma geração é como se fosse uma redenção, né? Uma geração se perde e a outra vem para salvá-la, como está na Bíblia. Então, Inigo Guerra, reconhecendo a mãe, lhe pede, né, o auxílio para que ela o guie até o pai. E ela, para ajudar o filho, né, para orientar o filho, joga uma espécie de encantamento nele. E esse encantamento se dá por meio de uma trova, de uma música. Né? Então ele cai num sono durante um longo tempo. E quando ele acorda, ele está no mesmo lugar, né, no meio da floresta e diante de um grande corcel, de um cavalo. Ele monta nesse corcel e vai até o pai. Consegue salvar o pai do cativeiro e os dois enfrentam junto os mouros. Né? Resumindo, a história é essa. O ponto central é a trova, o que eu quero focar aqui. Né? Tá. Então, quando você. A comparação que eu pretendo fazer aqui entre a trova da Idade Média e a canção do Dark Throne, vamos dizer assim, ela não é. As duas canções não têm assim uma relação em termos de conteúdo bem clara, mas ambas têm mais ou menos o mesmo contexto, entendeu? Eu vou ler um trecho, eu vou ler o trecho aqui do conto Dama Pé de Cabra e depois leio a tradução da canção do Dark Throne, ok? Então aqui. Depois a dama pôs-se a cantar uma cantiga de bruxas, acompanhando-se de um saltério, de que tirava muito estranhas toadas. Pelo cabo da vassoura, pela corda da polé, pela víbora que vê, pela sura, pela toura, né? Pela vara de condão, pelo pano da peneira, pela velha feiticeira, pelo finado, do finado pela mão, pelo bode, rei da festa, pelo sapo inteiriçado, pelo infante dessangrado que a bruxa chupou a cesta, pelo crânio alvo e lustroso, que em sangue se libou, e do irmão que irmão matou, né, no caso Caim e Abel, pelo arranco doloroso, pelo nome de mistério, que em palavra não se diz, vinde já, precitos vis, vinde ouvir o meu saltério. Dançai-me aqui na terra, e dançai-me aqui na terra, uma dança doudejante que entonteça um instante o meu filho Inigo Guerra. Que ele durma um ano inteiro, como em sono de uma hora, junto à fonte que ali chora, sobre a relva deste outeiro. Ok? Enquanto a dama cantava essas cantigas, o mancebo sentia um quebrantamento nos membros que crescia cada vez mais e que o obrigou a sentar-se. Enfim, até que ele adormeceu e ocorreu tudo o que ocorreu depois. Então vamos ver agora a tradução da Natasha in Eternal Sleep do Dark Throne. Não tem muito a ver, mas depois eu explico qual seria a relação que eu percebo nisso. O álcool está nas minhas veias. As lágrimas caem quando penso em você. A verdadeira memória que você me deixou é a chave do vinho da melancolia. E eu me afogo na mais profunda das tristezas. Como você queimou na estaca, eles queimaram minha alma também. Meus sentimentos puros, seu, opa, seus sentimentos puros, seu ódio flamejante, não foi o suficiente. Natasha, minha amada bruxa satânica, o poder está em seus olhos e em você mesmo. Trabalhaste para os nobres, para os nobres homens. Passe a garrafa
passe a faca, passe-me seus ofícios profanos. Eu nunca esquecerei de você. O melhor de tudo, o melhor de tudo que existe, eu sorvo em seus lábios frios. Eu abraço seu caixão enquanto suspiro em sofrimento. Você nunca beijou o Padre, você nunca bebeu o sangue de Jesus. Estranho, eles dizem: bem, vire a cabeça para baixo como você fez. E então eles matam. Matam e te levam embora. Agora, séculos depois, eu faço o seu sinal, o meu sinal. Você mora em mim como se morasse com minha alma. Sua ressurreição é o seu espírito instalado em mim. Então agora, seus pensamentos e as suas dores são o meu vinho. E Natasha, vou me embebedar junto desses malditos anjos. Ok. Não há muita relação entre elas, mas você vê que o contexto é mais ou menos o mesmo. Se fala, para começar pelo título, Natasha no sono eterno. Né? O que acontece? A canção da Dama Pé de Cabra para o seu filho é no sentido de colocá-lo não num sono eterno, mas num sono prolongado. Né? É um encantamento. Os temas a que ambas as canções se referem são o quê? São as bruxas e os seus hábitos e os seus pactos com o mal e não com o bem. Né? Então, se trata, né, se trata de duas canções que se que apontam para a mesma direção, só que em épocas diferentes. Né? A do Dark Throne pode ser até considerada uma espécie de trova, até pelo modo como ele toca. Quem já escutou sabe que ela tem um ritmo tanto acelerado, como se fosse um rockabilly, mas ela pegue um violão ou um instrumento um pouco mais tradicional e veja se você não consegue, você que é profissional, veja se você não consegue tocar lá. É uma espécie de trova, né? Mas você vê que ambas as músicas se referem a encantamentos, se referem ao mal, se referem a um pacto, né, satânico e se referem aos hábitos das bruxas. Né? Mas qual seria a diferença? A questão é a seguinte: no conto Dama Pé de Cabra, o que, que você tem? Você tem um enredo extremamente profundo. Você tem camadas de significado. Você tem um drama humano. Você tem não só a vida interior de uma pessoa que, de forma, por ser incauta, se deixou cair nas armadilhas diabólicas, mas também você tem um drama exterior, né? Ele tem uma responsabilidade a assumir, né? Mas essa responsabilidade não havia sido assumida até ele perceber o pacto que ele havia feito com o mal, e isso era uma coisa íntima dele. Mas todo aquele problema sai do íntimo dele e se expande para fora, para além dele, entende? Então você vê que esse conto, Dama Pé de Cabra, ele envolve um universo extremamente complexo de relações humanas. Ele é amplo. E no meio dessa amplidão você tem lá elementos satânicos, como a própria a trova, que é uma canção satânica, uma canção que estabelece um pacto, entende? Agora no CD, no álbum do Dark Throne, esse aqui infelizmente eu só tenho em CD, né? Os outros eu tenho em vinil, mas esse aqui é meio difícil de achar em vinil, né? Então, no CD, esse aqui particularmente é o meu álbum preferido do Dark Throne. Mas você vê que já no. Você pega. A diferença é a seguinte: qual que é o foco do conto Dama Pé de Cabra? Claro, é um conto cristão, escrito por cristãos. Mas o foco dele, ele é complexo. Ele envolve uma gama de possibilidades de relações humanas. Né? Ele envolve todo um universo bem complexo. Né? Você vai ter pacto com o demônio, você vai ter o papel do cristianismo, você vai ter uma situação de vida específica ali de uma pessoa que tem posses e que vive, né, que vive ali numa opulência. Você vai ter a invasão islâmica, quer dizer, você tem questões espirituais, psicológicas, históricas, religiosas. Né? Então ele foca numa série de situações. Agora, a música do Dark Throne, o álbum do Dark Throne, na sua totalidade, ele só foca no quê? No satanismo. Não que o satanismo, o mal, o satânico, o diabólico, ele existe, é claro, mas ele foca só num ponto, entende? O mais legal, eu acho esse álbum um tesão.
Mas ele é escandaloso justamente por quê? Porque o universo dele é muito restrito, né? Ele, ah, ele não coloca, vamos dizer assim, claro, eu fui perceber essa relação anos depois, né? Eu já escutava há muitos anos a música Natasha in Eternal Sleep, e depois, quando eu fui ler o conto Dama Pé de Cabra pela primeira vez, eu cheguei ali na parte da trova e pensei, pô, pera lá, eu conheço essa história, entendeu? Já ouvi isso em algum lugar. E então, só que ele, no meu caso, né, que sigo, estou sempre aqui interessado em estudar, em aprender mais, eu posso até perceber alguma relação nisso, né? Mas o jovem que muitas vezes está, vamos dizer, curte um black metal, mas está, vamos dizer assim, desinformado a respeito de uma cultura mais profunda, ele acaba ignorando toda essa complexidade. Por exemplo, olha o tesouro que é uma coletânea dessa, né? Você tem aqui contos fantásticos e terríveis, né? Sempre você tem ali o diabólico, o satânico, o demônio, ele tem um papel na história, ele tem um papel na vida humana. Claro, Deus mesmo permitiu, você pode ler lá o conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis, você vê isso claramente. Então você vê assim, que um jovem que ignore todo esse conteúdo, que é um verdadeiro tesouro, ele acaba o quê? Se ele focar só nesse tipo de música, que é uma música que é legal, realmente tem o seu pequeno valor, ele acaba apenas se inteirando de uma única versão e de uma única interpretação das coisas, entendeu? Então é por isso que nós temos, a dica é você sempre procurar extrair algo, fazer a cultura, o produto de cultura, seja qual for, e a favor da sua inteligência, tentar ampliar isso, tentar buscar isso aqui referências a coisas maiores, a coisas mais profundas, mais elevadas, entendeu? Procurar isso, entendeu? Né? É mais ou menos essa a intenção, e procurar fazer essas relações, entende? Era mais ou menos isso.